Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta agora para fazer a peça da consignação em pagamento, uma petição inicial de consignação em pagamento. Professor, se for uma contestação, é uma contestação, normal, tá? Com aquelas matérias de defesa que a gente já viu na aula de consignação na parte processual, tá? Vamos lá então, consignação. Então, endereçamento clássico. Professor, eu endereço para onde aqui, tá? Qual seria esta comarca aqui de endereçamento? Seria o local de cumprimento da obrigação. Ah, eu tenho que pagar a dívida em Londrina, então ajuiza em Londrina, no Rio de Janeiro. Então, ajuiza no Rio de Janeiro e assim por diante, tá? No mais, aqui na parte preambular, tudo igual às outras iniciais. Qualificação de autor completa, de réu completo e o nome da ação aqui, ó. Ação de consignação em pagamento, fundamento CPC e traz lá qual hipótese do Código Civil que fundamenta. Você já fez essa marcação entre artigos do CPC e do Código Civil para te auxiliar. Gente, um detalhe aqui, ó. Essa ação, como é um procedimento especial, ela tem nome próprio, né? Ação de consignação em pagamento. Por quê? Está escrito na lei. As ações, procedimentos, recursos que têm nome próprio, está escrito na lei. Apelação, está escrito na lei. Gravo de instrumento, está escrito na lei. Ações possessórias, está escrito na lei. Ação de consignação em pagamento, está escrito na lei. Ação de exigir contas e por aí vai. Beleza? Qualificaçãozinha completa do réu também, tá? Bem simples aqui, tá? Fatos. Item 1. Eu dividi aqui, ó, em três, deixa eu ver se eu dividi em três situações aqui, tá? Primeira delas, a relação entre as partes. O que é isso? Gente, você tem que contar por que um é credor e outro é devedor, ponto. Sabe por quê? Porque essa é uma ação do devedor contra o credor. Então você precisa mostrar por que é que você é devedor desse cara, ponto. Esse é o primeiro ponto que você tem que contar. Contextualizou isso, vai me dizer por que ele está inadimplente. Aqui, sem citar artigo, você vai citar uma das hipóteses do 335 do Código Civil. Você não vai ficar citando a lei. Contar a história não é contar a lei. É dizer, olha, inclusive eu fui lá na casa dele pagar e ele não quis receber. Opa, já é uma daquelas hipóteses lá. Então você conta com as tuas palavras uma daquelas hipóteses do 335. Lembrando, se é fato, não tem citação de dispositivo legal, tá? Aí, ó, da impossibilidade de se obter o cumprimento da obrigação na forma pactuada. Aqui, muita gente, eu coloquei isso aqui porque um dia um aluno me perguntou disso, tá? Pode juntar isso daqui. Porque se ele é inadimplente, concordam comigo que eu já não estou conseguindo cumprir? É isso, olha, eu fui lá na casa dele para ele receber e ele não quis receber, era isso pactuado, ponto. É deixar claro isso daqui. Agora, você se quiser pode abrir um item 4 aqui, e aqui eu sempre digo, tá? 1.4 é um item que você tem que estar ligado no seu enunciado. Por exemplo, uma vez caiu no exame de ordem uma consignação que dizia assim, ó, o cara não está conseguindo pagar porque ele não está achando o credor. E em razão desse débito, ele está inscrito no Serasa. Aí você vai contar essa história aqui. 1.4, da inscrição do devedor no Serasa, né? Em razão do não pagamento, o seu nome está no Serasa, o que tem enfrentado problemas, parará, parará. Aí é o enunciado, eu não sei, eu não posso te dizer que isso sempre vai acontecer. Então, muita atenção ao seu enunciado, tá? Aí do direito. Direito à consignação é você elencar uma das hipóteses do 335. Lembre-se, sempre cite o dispositivo. 335, inciso, sei lá, primeiro, tá? Ó, mas não há necessidade de transcrevê-lo, tá? Eu sempre brinco assim. Ah, no meu curso o aluno pode mandar o WhatsApp? Pode. Professor, eu posso te perguntar por WhatsApp qualquer coisa? Qualquer coisa não, mas dúvidas das aulas pode, né? Outras coisas não. E se eu perguntar? Se você perguntar, eu ler e não te responder na hora, é porque eu fiquei meio bravo. Não, brincadeira. Brincadeira. Às vezes não responde na hora porque tá sem internet, caiu a internet, ou se quer pensar para não dar uma resposta mal educada. Não, brincadeiras à parte. Mas esses dias um aluno me perguntou assim, professor, queria te perguntar uma coisa, posso? Falei, já perguntou uma. Qual é a segunda, né? Ah, desculpa, professor, é que eu não queria incomodar, entende? Falei, já foi a segunda, vai, agora a terceira. Aí ele, tá bom, vou perguntar.
Aí ele disse assim, eu preciso transcrever artigos de lei na prova? Aí eu perguntei para ele, você precisa copiar artigo de lei na prova? Ele, não, né, professor? Você sabe. Gente, não precisa copiar. A prova não nasceu para ser, não é uma cópia. Não é assim, copie os artigos que você acha legais, copie o enunciado. Não, é você escrever com as suas palavras. Você só vai usar o dispositivo para fundamentar o que você escreveu, tá? Aí, ó, 2.2 aqui, eu coloquei os outros fundamentos. Por exemplo, tela provisória. Nesse caso aí da OAB que caiu, que eu te contei, foi assim, ó. O cara estava inscrito no Serasa e não conseguia achar o credor para quitar e tirar o nome dele do Serasa. Então ele depositou em juízo, tá? E falou o quê? Falou para o juiz o seguinte, juiz, como eu estou depositando, tira o meu nome do Serasa. E aí fundamentou com base na tutela provisória, artigo 300 do Código, tá? Um adendo importante aqui nos fatos, tá? Que você deve contar aqui, ó, tá? Contar, seja houve depósito. Isso é importante. Por isso, muita atenção no enunciado. Tem aluno que fala, eu tenho dificuldade para contar os fatos. Gente, você pega o enunciado e vai contando o que é importante. Então, se ele já realizou um depósito extrajudicial, você vai mencionar aqui. E sempre que você mencionar alguma coisa e tiver prova dessa coisa, indique a prova. Então, informa que o depósito já foi realizado conforme documento em anexo, conforme comprovante em anexo. As partes fizeram um acordo que foi presenciado por 2 testemunhas, tá? Aí na hora de pedir prova, você vai produzir prova testemunhal e assim por diante, tá? Aí faz os pedidos, tá? Aqui, ó, tá na lei. Concessão do prazo de 5 dias para que seja realizado o depósito da quantia de tantos reais, devidamente atualizados, conforme prevê o 5421. Eventual pedido de tutela provisória, se for o caso, lá no meu exemplo lá do SPC Serasa, comprovante de custas, citação do réu, procedência dos pedidos com a finalidade de o quê? De declarar, quitada, cumprida a obrigação e assim por diante, tá? A produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a produção de prova, aí você especifica. Se tem documento, prova documental, se tem testemunha para ser ouvida, prova testemunhal e assim por diante, tá? Faz um fechamento, o valor da causa é o valor da obrigação, né? Então, o valor da causa é o valor da obrigação que você quer cumprir. Local, data, advogado, OAB e Estado. Beleza? Só um detalhezinho que passou batido na aula de processo de consignação. Professor, você falou assim, ó, eu deposito 2.000. O cara vem e diz assim, não, é 3.000. Eu posso complementar, certo? Certo. E se eu não complemento? Se você não complementa e continua defendendo que é 2.000, o juiz vai julgar. Se o juiz entender que é 2.000 no final, beleza, tá quitado. Se ele entender que é 3.000, ele vai te condenar a pagar os 3.000 e isso é um título executivo contra você, tá? É meio intuitivo isso, mas quando a gente esquece, depois o aluno fica na dúvida, então já te poupo um WhatsApp aí. Lembrando, qualquer dúvida que você tiver, manda o WhatsApp que eu soluciono para você, né? Gente, assim, tem gente que fala, professor, você demora o quê? Uns 2 dias para responder? Eu não demoro nem um dia para responder. Se eu demorar mais de um dia para responder, é porque tipo, aconteceu alguma coisa muito grave. Porque assim, eu estou num lugar que não tem internet de jeito nenhum, porque eu respondo rápido mesmo. Beleza? Um grande abraço, bons estudos e até mais.